Aí eu estourar os tipos, né? Todo mundo de aparelhinho auditivo. Terceira palestra, tudo surdo. Já? Meus queridos, novamente um bom dia, com satisfação, muita satisfação. Hoje faço a condução para a estreia do trabalho da minha esposa, da Miss. Pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que se faz presente, que se fazem presente aqui conosco, encarnados e desencarnados, que transcorra tudo bem, que esse seja o primeiro de muitos outros trabalhos e que a gratificação que sinto de estar trabalhando com a minha esposa e poder levar a palavra do Evangelho e vivenciar tudo isso é muito grande. E estendendo a vocês, dou início ao trabalho da Miss. A fé transporta montanhas, capítulo 19, com a bênção de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, damos aberto o trabalho da palestra de hoje. É contigo. Bom, né, meus irmãos, vamos começar, né? Porque eu digo que eu não fico nervosa aqui na frente, mas todo mundo fica, né? Então, não adianta. Eu vou começar falando um pouquinho de mim, que eu iniciei nos estudos, cheguei até aqui a casa, fui muito bem recebida aqui e o meu coração quis ficar aqui. E é aqui que eu estou aprendendo muita coisa, estou evoluindo bastante. Então, eu comecei conhecendo o Evangelho, apresentação do Evangelho no lar, comecei os estudos, vou para o Livro dos Espíritos e aí chego, agora eu já sei, não preciso nem da palestra, porque eu sei tudo agora, vou para o Livro dos Médiuns. Chego lá no Livro dos Médiuns, olha, na página 7, me diz assim, ó: mas todo aquele que quiser se ocupar seriamente da coisa, diremos para ler primeiro o Livro dos Espíritos. Volta pro teu cantinho. Senta lá, Cláudia. Aí lá vai a Andréia, volta de novo para estudar. Então vem a palestra, para eu dar a palestra. No sábado. Que bom que é no sábado. E aí me cai a fé transporta montanhas. Esse tema para mim é bem importante, porque eu passei por um momento na minha vida, em 2011, que eu perdi a minha fé um pouquinho. Mas depois disso aí a gente conta. No decorrer a gente conta. O que eu trouxe hoje para vocês? Eu vou iniciar lendo um poema que para mim fez muito sentido naquela época e que fala justamente disso. Traz a questão de montanha. Tá vendo a felicidade ali na frente? Não, você não tá vendo porque tem uma montanha de dor na frente. Continue andando. Você vai subir, vai sentir frio lá em cima, cansaço, vai querer desistir, mas não vai desistir. Porque você é forte e porque depois do topo, a montanha começa a diminuir. E o único jeito de deixá-la para trás é continuar andando. Você vai ser feliz. É do Caio Fernando de Abreu. Isso aí eu colei na cabeceira da minha cama, no momento que eu precisei ali. Então, o que a gente veio falar da fé? Primeiro eu vou dizer um pouquinho sobre o que é a fé, né? O conceito de fé e de montanha, né? Vamos saber um pouquinho. A fé, ela tem origem no grego pistia, eu acho que é isso, que indica a noção de acreditar. E no latim, que remete à fidelidade. É a confiança que a gente tem no cumprimento de alguma coisa. A certeza de que a gente vai atingir um fim. E a fé, ela também é uma forma como cada um enxerga a verdade. E existe a fé religiosa, a fé filosófica e a fé psicológica. A fé religiosa é aquela crença em Deus, nos princípios espirituais e ensinamentos sagrados que a gente recebe, né? A fé filosófica é uma confiança que a gente tem em ideias, em valores. Como exemplo, a gente pode ter a fé na humanidade, a fé em conceitos éticos, né? E a fé psicológica é uma confiança em algo ou alguém, do tipo assim, eu confio muito no que a Simone me diz porque ela me faz bem, entendeu? É aquela coisa, eu confio muito em mim, por isso que eu acredito que eu vou conseguir tal coisa, sabe? Seria mais ou menos isso. A fé, ela envolve a confiança profunda que ultrapassa as limitações da razão.
está ligado à esperança, à perseverança e à resiliência, ajudando as pessoas a seguir em frente mesmo quando não há garantias claras do sucesso ou da verdade. E o que é a montanha? A montanha, naquele poema que eu li, era algo de ruim que estava acontecendo que a gente precisava transpassar. Só que a montanha também é algo que nos eleva, é algo que a gente consegue ver amplo, é algo que a gente está mais próximo de Deus. Então, ela não é de todo ruim, ela tem as concepções para essa palavra, e a gente é tão leigo, o nosso vocabulário é tão pequeno como espíritos encarnados, que a gente não consegue ter uma concepção correta dessa palavra. Então a gente utiliza ela para duas coisas distintas, na verdade. Então o que é a montanha? É uma elevação natural de superfície terrestre, com altura considerável em relação ao terreno ao seu redor. Então ela se destaca em meio ao nosso terreno, que pode ser de paz, que a gente está elevado, como pode ser de turbulência, que aí ela se destacou com todos os problemas e a gente ficou lá no chão. Elas costumam se agrupar em cadeias, aí veio aquela coisa, né? Quando surge um problema, surgem vários. Eles nunca vêm sozinhos, se a gente parar para pensar. Nunca vem sozinho e a gente diz, meu Deus, de onde brotou tanto? É a cadeia de montanhas de problema. Além da sua imponente presença física, elas desempenham um papel importante no clima. Assim como os problemas, né? Se a gente não tem problema, como é que a gente aprende? Como é que a gente evolui? E aí, eu anotei uma frase que eu achei muito bacana aqui. Na verdade, eu anotei um monte, tá, gente? No campo espiritual, é tido como um símbolo multifacetado que representa a busca pela transcendência, pela iluminação e pela superação pessoal e pela conexão com o divino. Então, é nesse momento que a gente começa a se encontrar com Deus, né? Aquela montanha que era de problema, a gente escala e chega próximo de Deus. Então, começando com o capítulo 19, ele é subdividido, né, em poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira seca, instruções dos espíritos, a fé mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Aí começando pelo poder da fé, né? Aí Mateus, no capítulo 17, versículo 14 ao 20, como diz no Evangelho, o homem se aproxima lá de Cristo e pede para que Cristo cure o seu filho, que tem problemas ali, sendo que o homem tinha buscado os discípulos e os discípulos não tinham conseguido proceder com a cura. E aí, claro que Cristo curou, né? E aí os apóstolos vieram para ele perguntar, mas como assim, né? O Senhor curou e a gente não conseguiu. Ao passo que Cristo diz, porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O que é isso, né? Então faltou fé aos discípulos, né, para poder proceder com a cura. E o poder da fé, ele tem um sentido próprio, é aquela coisa assim do tipo, eu confio nisso, eu acredito nisso. Mas, nesse sentido, ela quer ser moral, da questão de ser as montanhas, que são o quê? A montanha de dificuldades, resistências, má vontade, preconceitos, interesse material, egoísmo, cegueira. E a fé robusta, que é a fé que faltou, né, aos discípulos, é aquela que vence obstáculos. É aquela da perseverança, da imposição de energia para que algo de bom aconteça. A fé também, ela é tida como confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de atingir um fim. E uma coisa que eu achei muito, muito importante para ser notada aqui, a fé sincera, ela é sempre calma, porque é ela que dá a paciência para poder esperar. E a gente às vezes quer tudo muito imediato, e aí a nossa fé acaba se tornando violenta e ali ela se perde. E a fé, ela tem que se apoiar na inteligência e na compreensão, por isso que ela precisa ser calma. A verdadeira fé se alia à humildade,
Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem Ele. Por isso também, né? A calma da nossa fé. Porque não adianta. Se não for da vontade de Deus, não vai ser daquele jeito. A fé dirigida para o bem, ela atua no poder fluídico e assim dá os fenômenos estranhos de cura. Estranhos que a gente sabe que não é estranho, né? É a nossa fé, é a espiritualidade agindo pela nossa fé, né? Então é assim. A fé religiosa como condição da fé inabalável. A fé religiosa ela é crença em dogmas particulares que constituem diferentes religiões. Mas a fé religiosa ela precisa ser racionada. Ela é ou racionada ou é cega. E é o que estávamos falando no estudo, né? Ela precisa ter a inteligência do que se deve crer e a compreensão do que se deve acreditar, né? Senão, ela se torna fé cega. E a fé cega, ela leva para o fanatismo. Ela leva para a imposição. Porque a fé, a gente não pode sair receitando ela. Tu precisa ter fé, Simone, tu precisa ter fé, Débora, tu tem que ter fé. Não, não é uma imposição, ela não é prescrita. Ela precisa ser adquirida. E ela não é negada a ninguém. Ninguém é privado de ter fé. Só que assim, a fé, ela precisa ser buscada. Porque senão ela não vai ser encontrada. A parábola da figueira seca. Quando Jesus teve fome, foi até a figueira que avistou para ver se tinha frutos. Como a figueira não tinha, ele disse: que ninguém coma de ti nenhum fruto. Aí os discípulos ouviram isso e no dia seguinte eles passaram pela figueira e ela estava seca. Então Pedro questionou Cristo, né? E aí ele disse assim: tende fé em Deus, e eu vou-lhe digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no coração, mas crendo firmemente no tudo que houver dito, acontecerá, e ele o verá com efeito acontecer. Então é isso, né? Se a gente tem a fé no coração, direcionada para o bem, ela vai acontecer. O que é a figueira seca para nós, né? Ela é a aparência do bem, são aquelas palavras que agradam os ouvidos, mas que não faz nenhum sentido aqui dentro do coração. São as pessoas que têm os meios para serem úteis e não são. As pessoas que têm a capacidade de auxiliar, que têm o que a gente chama de mediunidade, mas que para mim agora é uma palavra forte assim de dizer, porque todos somos médiuns, né? Então é a pessoa que tem isso mais destacado e não quer utilizar para fazer o bem. Se omite ou às vezes utiliza de uma forma. São árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Então, na verdade, ela não propaga isso, ela não distribui essa fé. Então, também não é inútil para o Senhor, né? Não adianta a gente fazer, a gente orar, a Andréia está aqui fazendo a melhor palestra, se está lá na rua, a Andréia quer bater em todo mundo, daí também não adianta, né? E os médiuns, eles são os intérpretes dos espíritos. São as árvores que devem dar o alimento. Então, sim, sou médium, sim, tá? Mesmo não podendo ler o livro dos médiuns, sou médium, sim, tá? Então, eu tenho como responsabilidade, já conhecedora disso, a responsabilidade de chegar lá na rua e fazer o bem, propagar o bem, ter o bem no meu coração, e não esperar que o outro faça por mim, porque não é ele, é eu. Não é eu com ele, é eu com Deus. É eu que sou a responsável por fazer isso. Se eu não for capaz de fazer isso, eu não sirvo. Não tem porquê, sabe? Eu vou ter que voltar várias encarnações, porque Cristo, o Pai vai dizer assim: não, peraí, ela não está pronta, volta lá que ela fez tudo errado. E assim vai acontecer com a gente. E a fé, a mãe da esperança e da caridade. Sim, a fé, ela tem as duas filhas, a esperança e a caridade. E a caridade, o que é? O amor, né?
Não tem maior definição para isso do que amor. É a nossa base de regeneração. Que a nossa fé seja mais forte do que os sofismas. Eu fui pesquisar, não sabia o que era isso, tá? É a pessoa que foge às regras da lógica, porque que nem meu marido, ele pesquisou um monte, eu não. Essa aí eu tenho que voltar algumas aulinhas, hein? Foge às regras da lógica e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é verdadeira fé. Então, quer dizer, a gente não pode dar ouvidos àquela questão assim, tu é uma bobada que fica acreditando nisso. Não, não sou uma bobada. Eu tenho consciência, eu tenho fundamento para te mostrar a respeito da minha fé. Eu sei por que eu acredito e eu sei no que eu acredito. E a fé é algo assim, porque, assim, como eu falei, né, do meu acontecimento, a fé, a fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela é muito contagiosa, porque em alguns momentos, eu perdi a fé. Mas tinha vários anjos à minha volta que não perderam a fé. E foram esses anjos com a fé que eles colocaram na minha cura, a minha cura que eu digo, eu me mantive ainda no mundo material, mas poderia ter ido para o mundo espiritual, que fosse melhor pela vontade de Deus. Mas eles, colocando toda a fé deles em cima de mim, me resgataram, me contagiou. Eu comecei a acreditar de novo. E aí eu tive muito mais força. O que mais? Esse aqui também eu anotei porque eu achei lindo. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Isso está ali no Evangelho, né, também. A fé divina e a fé humana. Fé é sentimento inato que o homem tem que fazer crescer por sua vontade ativa. Então ele já vem com a fé, só que ele precisa trabalhar isso para fortalecer. A fé é compreendida pelo aspecto religioso. Mas o Cristo que realizou milagres verdadeiros mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé. Quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Então é isso. Com a fé não existem más tendências que não se possam vencer. Então, o que a gente aprende de tudo isso, né? Que a gente precisa ter a nossa fé e com calma, com resiliência, na confiança em Deus, na confiança de que se a gente pede com o nosso coração, se a gente age para o bem, a espiritualidade vai estar ao nosso lado. E a gente, conhecedores que somos da doutrina, conhecedores que somos do Evangelho, a gente tem muito mais responsabilidade com isso. A gente precisa dar frutos lá fora. A gente não pode simplesmente chegar aqui nessa tribuna, fazer uma bela de uma palestra, uma bela de uma explanação, participar de uma aula ali que a estrelinha da Débora, que está sempre participando, se lá na rua a gente não faz nada. A gente precisa levar isso para casa, principalmente para casa, porque é a nossa primeiro local de espiritualidade. A gente precisa levar para o lar e a gente precisa aplicar em todo o resto. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente momento chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Sim, a gente procede curas com a nossa fé. Bom, isso... Eu vou ler o meu relato para vocês, né? Já que tá todo mundo curioso, né? Todo mundo quer saber, né? Eu vou ler o meu relato.
Mas eu não trouxe impresso, eu vou ler no celular, tá, gente? Deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Como é que tá meu tempo? Segue. Para vocês entenderem um pouquinho o que eu vou falar, em 2011 eu ia completar 29 anos e descobri que estava com um caroço na mama. E aí depois, quando eu fechei, eu ia completar 30 anos. Quando eu fiz meus 30 anos, eu descobri que era um câncer. E aí, passei por tudo e certa feita uma amiga pediu que eu fosse fazer uma palestra numa escola da filha, da sobrinha, enfim. E aí eu disse, eu não tenho como ir. Daí ela disse, mas tu não tem alguma coisa para te escrever? Eu acabei escrevendo um depoimento. E foi o depoimento. Ali eu botei minha alma toda. Então ele é de 2014, esse depoimento. Então tá meio desatualizado assim, mas eu não quis mexer na íntegra do texto, assim, para trazer para vocês. Então vamos lá. Se eu chorar, vocês não me julguem, tá, gente? Em fevereiro de 2011, uma semana após eu ter completado 30 anos, apareceu um nódulo na minha mama. Fiz o exame e fui encaminhado ao especialista do Hospital da PUC. Lá foi diagnosticado câncer de mama. Eu tinha duas opções. Fazia cirurgia e retirava toda a mama direita, ou eu poderia ser encaminhada para um oncologista e faria quimioterapia para reduzir o tumor e tentar fazer uma cirurgia menos agressiva. Optei pela cirurgia imediata. E no fundo, eu acreditava que se eu fizesse a cirurgia eu poderia escapar da quimioterapia. Lê do engano. Fiz a cirurgia, retiraram a mama direita e na mesma cirurgia colocaram a prótese, que por sinal ficou perfeita. E o exame que fizeram durante a cirurgia para os linfonodos da axila, que a gente tem, né? São esponjinhas que sugam as infecções, ajudam a trabalhar isso. E nos exames que eu fiz dos linfonodos deu negativo para tumores, então não precisei fazer o esvaziamento da axila. A recuperação foi ótima. Aí veio a consulta com o médico, onde eu fui informada que eu teria que fazer quimioterapia. Aquilo foi um baque para mim, pois eu estava crente que não seria preciso. Veio a primeira sessão. Eu passei tão mal, não desejo para ninguém. E exatos 15 dias após a primeira sessão da quimioterapia, veio a queda do cabelo. Aquilo para mim foi horrível. Porque quando o cabelo começa a cair, ele cai de verdade. É chumaços despancando. É aquela coisa de tu tá no banho e fazer isso aqui, ó, e vir chumaços do teu cabelo. E aí, quando eu raspei meu cabelo, foi mais terrível ainda. Porque daí tava caindo o cabelo, vamos raspar então, né? Porque eu não me reconhecia no espelho. Eu não sabia mais quem eu era. Eu me olhava e não sabia quem eu era. Eu sofri preconceito na rua, pois eu optei por usar lenço. E um dia um rapaz falou pro outro, quando eu tava passando na rua, olha ali, Piratas do Caribe, fazendo uma alusão àquele filme, né? E ambos começaram a rir. Nesse mesmo dia, um grupo de adolescentes apontava para mim, de dentro do ônibus, e riam. Parece que nos atuais tempos assim não existe isso, mas tem muito preconceito ainda. Eu fiquei com muita raiva e também com muita pena deles, pobres e ignorantes. Coitado do meu marido, que sempre esteve comigo em tudo, e eu cheguei a mandar ele embora. Eu não achava justo ele ficar comigo passando por tudo aquilo, aguentando o meu azedume e tendo uma mulher pela metade. Sim, eu me achava uma mulher pela metade. Ainda bem que ele não obedeceu. Não sou mandado, né? As demais químios foram mais leves, pois 2 dias antes de fazer a aplicação, eu já começava a tomar Dramin e Plasil para evitar enjoos e vômitos. Eu não sentia o gosto de nada, a não ser de remédio. Eu fedia remédio. Passei umas 3 madrugadas na emergência do hospital por apresentar febre desencadeada por infecção urinária. Lembro que quando a médica me disse que eu teria que fazer quimioterapia, eu perguntei qual era o risco de eu morrer. E ela me disse que seria altíssimo se eu tivesse com febre, que era 37,5, e não fosse para emergência.
Comecei as químios em agosto e terminei em novembro de 2011. E aí comecei o uso de tamoxifeno, que é uma medicação via oral para regular os hormônios, né? E a previsão que seria que eu usaria eles por 5 anos. Mas em fevereiro de 2012 apareceu um nódulo na axila, aquele dos linfonodos. Mais uma cirurgia, agora para retirar os linfonodos, porque realmente eram cancerígenos. Isto é, fazer o esvaziamento da axila. A cirurgia correu bem, recuperação ok, mas a consulta com o médico, viu? Não dá para ir no médico. Além de radioterapia, eu teria que fazer mais quimioterapia. Aí sim, aí aquele dia o meu mundo caiu mesmo. Eu não consegui nem sair do ambulatório. Eu não parava de chorar. Aí a recepcionista já me conhecia. Coitadinha, ela estava para sair, para ir embora. O marido dela estava indo buscar ela com os filhos. Ela disse, eu não vou arredar pé daqui enquanto não chegar teu marido. E ela ligou para ele para lá. Porque ela disse, não vai sair dirigindo o carro nesse estado. E ela ficou, fez o marido dela ficar no estacionamento ali comigo do lado do carro, esperando o Leonel chegar. Naquela mesma semana, eu fui apresentada ao grupo de apoio a pacientes com câncer de mama no Hospital da PUC. Lá eu descobri que eu não estava sozinha, que todos os meus medos, dúvidas, receios fizeram parte da vida de todas que estavam ali. E Deus nessa hora? Sei lá, eu tinha mandado ele para longe, nem queria saber dele. Ele causou tudo aquilo em mim, para que eu ia querer saber dele? Eu não aceitava a situação e eu o culpava constantemente. Começaram as químios, que era toda semana. Medicação diferente da outra que eu tinha feito. Junto comecei o acompanhamento psicológico. Logo eu, não sou louca, para que eu vou precisar de psicólogo? Não sou, não tô, não preciso. Não, mas foi. Em suma, a psicóloga e o grupo de apoio foram fundamentais para a minha recuperação. Sem aquele grupo, sem a psicóloga, não teria conseguido. E eu, no meu estudo todo aqui, indico para todo mundo. É ótimo. Depois das químios começaram as radioterapias. E todos os dias no hospital para fazer um procedimento que não levava mais do que 15 minutos. Certo dia, após eu chegar em casa, depois de uma sessão de rádio, eu tive uma crise de cistite. Meu marido insistiu pra gente voltar para o hospital. Só que eu disse, não, acabei de chegar de lá. Deus que me perdoe voltar para lá de novo. Já que eu tinha ido embora de lá, por que eu ia voltar, né? E aí fui pro meu quarto, né? Espraguejando. Aí sim, né? Pra que tu foi me inventar essa imundícia, né? Se tu é o criador de tudo, por que tu me deu? Como disse a médica pra mim uma vez, tu foi contemplado. Mega Sena não vem, né? Essas porcarias vêm. E aí, subi pro quarto, assim, xingando, brigando. E quando eu olho pra trás, tá meu pai com os olhos cheios d'água. Me perguntando o que aconteceu e pedindo pra eu ir pro hospital. Que se fosse o caso, ele ia comigo. Aquilo lá doeu. E ainda dói muito em mim. E eu decidi que eu não ia desistir. E que não ia ser nem por mim que eu ia estar lutando. Porque eu não achava nada justo com o pai, com o Leonel, com a minha mãe, com meus amigos, que eles não vissem a minha vitória. Fui para a emergência de novo. Lá eu fiz as pazes com Deus. O bom de Deus é que Ele olha pra gente e diz assim, tá bom, meu filho, eu já entendi, tu bateu a porta do quarto, agora vem aqui pro colinho, vem aqui que eu tava esperando isso. Comecei a perceber que Ele não tinha culpa, aliás, não há culpados e nem vítimas. A gente veio a esse mundo para aprender. E se as coisas acontecem com a gente, ou é para aprendermos algo, ou é para ensinarmos algo a alguém. Não foi fácil que eu passei, mas eu posso dizer para vocês que eu aprendi muito com isso. E o melhor de tudo, eu percebi que eu sou muito mais forte do que eu imaginava. Vou seguidamente às reuniões do grupo de apoio. Hoje não mais assim, porque está meio corrido, meio tumultuado e fica contramão. Na época eu morava em Porto Alegre, agora eu moro em Gravataí. E eu ia às vezes, era para buscar força, mas na grande maioria era para dar um apoio para alguém que estava recebendo diagnóstico. E quando recebe diagnóstico a gente não sabe para onde correr. E aí em novembro de 2013 a minha mãe retirou um nódulo da mama que era maligno. Ela teve que fazer quimioterapia e radioterapia.
E para mim foi muito mais doloroso ver ela passando por tudo aquilo. E eu já disse, hoje eu entendo que era para ela aquilo ali. Mas na época, se eu pudesse, eu teria feito tudo no lugar dela. Mesmo por tudo que eu passei, eu passaria tudo de novo para não ver ela passar. Porque quando a dor é em quem a gente ama, ela dói e machuca duplamente em nós. A mãe perdeu o cabelo, a mãe enjoou muito, mas em nenhum momento a minha mãe perdeu a fé. Diferente de mim. Eu me orgulho muito dela. Hoje tudo já passou, o cabelo da minha mãe já cresceu, a mãe está bem, está vendendo saúde também, graças a Deus. E então o que eu tenho para dizer é o seguinte: o fardo ele pode parecer pesado, mas ele não é. Ele só será pesado se a gente quiser que ele seja. A cura está muito mais na nossa cabeça do que no nosso remédio. Por que eu trouxe esse relato para vocês? Não é para dizer assim, coitadinha, passou por tudo aquilo, não. É para dizer para vocês que a fé, ela promove coisas maravilhosas. E no momento que eu perdi, Deus podia ter dito assim, tá, então vai te catar. E não, Ele é magnânimo. E Ele manda anjos pra gente a todo momento, que eles nos resgatam. Eles trazem, eles devolvem para nós a nossa fé. E hoje, eu sei que, já aprendi também que tudo que as pessoas precisam passar são delas, elas precisam passar. Mas compete a nós ter a fé e auxiliar eles nisso, auxiliar eles na busca dessa fé, auxiliar eles na compreensão do que está acontecendo. Acho que é isso, gente. É o que eu tenho para oferecer. Desculpa se não foi o esperado. Vocês estão bem arranjados. Eu grito, deixo vocês surdos e ela faz vocês chorarem. Também. Deus nos abençoe. Dito isso, meus fraternos, com todas essas emoções, com todo esse sentimento de gratidão, de aprendizado, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que conceda a nós o que cada um de nós veio buscar, o que cada um de nós está necessitando. Deus sabe, Jesus sabe, a espiritualidade amiga vai nos entregar para que saiamos melhores do que aqui chegamos. E que assim seja. Damos por encerrado hoje o trabalho doutrinário. Parabéns, que venham mais outros.